Parte 3, pessoal, vamos lá? Quando será que nós utilizamos a expressão a princípio e a expressão em princípio? As duas existem, mas elas têm significados diferentes. Vamos lá. Achamos, em princípio, que ele estava falando a verdade. Então, neste sentido, nós queríamos dizer o quê? Que, olha, lá no início, a gente pensou que ele estava dizendo a verdade. Então, essa expressão está incorreta. Qual seria a correta? Achamos, a princípio, que ele estava falando a verdade. Qual que é a explicação, professora? Essa que eu acabei de falar. A princípio equivale a no início, enquanto que em princípio significa em tese. Então, veja um exemplo. Em princípio, todo homem é igual perante a lei. Então, em tese, todo homem é igual perante a lei, tá? Então, há essa distinção no uso dessas duas expressões. Quando a gente quiser falar que alguma coisa, a gente pensava alguma coisa inicialmente, depois a nossa percepção pode ter mudado, nós utilizamos a expressão a princípio. E quando nós queremos dar a ideia de em tese, né? Aí nós utilizamos a expressão em princípio, certo? E agora, o senão junto ou senão separado? Os dois existem? Sim, mas eles são utilizados em casos diferentes. Vejam, nada fazia senão reclamar. E aí foi utilizado de maneira incorreta o senão separado, quando na verdade seria o senão junto. Por quê, professora? Porque senão junto significa a não ser. Então eu posso substituir esse senão pela expressão a não ser e vai dar certinho, ou caso contrário, né? Então, nada fazia a não ser reclamar. Vejam, se coube aí a expressão a não ser ou caso contrário, nós sabemos que esse senão é junto, tá bom? E o senão separado, ele é utilizado nas orações subordinadas condicionais. Professora, eu preciso lembrar todo esse nome? Não. Pensa só assim, se expressar uma condição, esse se não é separado, tá bom? Então, veja um exemplo. Se não chover, então, caso não chova, nós temos aí uma condição para que outra coisa aconteça. Então, se não chover, poderemos sair, tá? Então, sair, para a gente poder sair, a condição para que nós possamos sair é de que não chova, tá bom? Então, é muito simples. Se, no sentido de caso contrário ou a não ser, senão junto, no sentido de uma condição, senão separado. E agora, onde ou aonde? As duas expressões existem, tá bom? Aonde coloquei minhas chaves? E o correto é onde coloquei minhas chaves. Por quê, gente? Porque onde se refere a um lugar em que alguém ou alguma coisa está. Indica permanência. E aonde se refere ao lugar para onde alguém ou alguma coisa vai, indica movimento. Um exemplo, ainda não sabemos aonde iremos. Bom, nós temos essa explicação, mas a explicação que eu acrescento aqui é a seguinte: quem coloca, aí a gente tem que pensar na regência do verbo também, né? Qual que é a preposição que esse verbo pede? Quem coloca alguma coisa em algum lugar. Então, eu só posso utilizar, se eu utilizei a preposição em, né? Pensando aí o que completaria o sentido desse verbo, eu não posso colocar um a. Então, por isso que não pode ser aonde, né? Então, onde coloquei minhas chaves, porque quem coloca, coloca em algum lugar. E agora, quem vai a algum lugar. Então, vejam que a regência do verbo, o que é a regência do verbo? É a relação que se estabelece entre a preposição e esse verbo, né? Introduzindo aí o complemento do verbo. Então, o verbo ir, ele pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, se existe a preposição a, sempre que eu utilizar o verbo ir, eu vou utilizar a palavra aonde, tá? Ainda não sabemos aonde iremos. Por quê? Porque quem vai a algum lugar e não em algum lugar, tá bom? E
aproveitando aqui que nós estamos falando, quando nós vamos ao banheiro, certo? Por quê, professora? Porque a regência do verbo é a preposição a e não em, eu acabei de falar. Só que no dia a dia a gente fala, eu vou no banheiro. Está incorreta, tá? Essa regência. Por quê? Porque daí parece que a preposição que o verbo exige é o em, né? O no nada mais é do que a contração da preposição em, mais o artigo o, e não é o caso, tá bom? Então, pensem assim sempre na regência do verbo. Quem coloca, coloca em algum lugar, e quem vai a algum lugar, por isso aonde, certo? Caso 14, visar e visará. Visará parece que é o futuro, né? Visar a alguma coisa. Ele visava o cargo de gerente, está incorreto. Por quê? Porque quem visa no sentido de desejar, de almejar, visa a alguma coisa. Vejam que nós estamos falando muito aqui da relação entre o verbo e a preposição que aparece depois, introduzindo o complemento desse verbo. Então, o correto é, ele visava ao cargo de gerente, porque o verbo visar, no sentido de almejar, desejar, pede a preposição a, tá? Então, já comecem a pensar também nesse diálogo que se estabelece entre o verbo e a preposição. Isso é muito importante. Observação: quando anteceder um verbo, né, dispensa-se a preposição a. Então, quando a palavra visar vier antes de um verbo e não tiver, e for um verbo, desculpa, aí não precisa da preposição. Elas visavam viajar para o exterior. Então, visavam, né, o verbo, visavam o quê? Viajar. E aí eu tenho outro verbo, então aí eu não preciso da preposição, certo? A preposição a. E agora, professora, no caso 15, é o a ou a com H? Depende do caso, tá? Depende, os dois existem, mas aí vai depender do contexto enunciativo. Atuo no setor de controladoria há 15 anos. Bom, aí nós estamos indicando o tempo. Há quanto tempo, tá? Eu trabalho nesse setor. Então, o correto seria A com H. Atuo no setor de controladoria há 15 anos. Eu posso substituir esse A pelo verbo faz, então, que também fica impessoal, tá bom? Ele não vai ser conjugado, então, ficaria assim, atuo no setor de controladoria faz 15 anos, ou jogar lá no início, né? Faz 15 anos que atuo no setor de controladoria. Então, vejam, para indicar o tempo passado, a gente vai utilizar o verbo haver, certo? E o a, sozinho, como expressão de tempo, é usado apenas para indicar futuro ou distância. Falarei com o diretor daqui a 5 dias. E aí eu não tenho A com H, tá? Ele mora a 2 horas do escritório. Mesma coisa, A sem H. Nesses dois casos eu utilizo A e no sentido de tempo passado eu utilizo A com H. E aí a gente pode fazer essa mudancinha com o verbo fazer, tá bom? Também, tá? Até a parte 4, gente, daqui a pouquinho.